no sofá ou na cozinha, vem cá pra escutar Kleber e Éder, o seu jeitão de falar. Reflexões bem leves pra um mundo tão pesado. Com humor e terapia tudo fica mais claro. Terapia em casa, é risada e sabedoria. Notícia com um toque de psicologia. Pesados de humor, mas leves no coração. Vem aliviar a mente e marcar nessa missão. Entre piadas e histórias pra descomplicar, o que tá bombando eles vão analisar. Com peso na balança e leveza na emoção, Kleber e Éder são a nossa solução. Terapia em casa, é risada e sabedoria. Notícia com um toque de psicologia. Pesados de humor, mas leves no coração. Vem aliviar a mente e marcar nessa missão. Entre piadas e histórias pra descomplicar, o que tá bombando eles vão analisar. Com peso na balança e leveza na emoção, Kleber e Éder são a nossa solução. Terapia em casa, reflexões leves para dias pesados. Boa noite, convidados! Therapy Lovers! Cada dia é um flash. E hoje a gente trouxe uma convidada para lá de especial, internacional. Apesar de ser brasileira, ela nos honra, passando pelo mundo, vários países. E hoje, se eu não me engano, ela está na Espanha. Olha, que chique! Ela está sem castanhola aí nas mãos, mas eu acho que é Espanha. Perguntar se ela já aprendeu a tocar. E ela vai nos trazer uma técnica que eu acho muito interessante, que muita gente tem curiosidade, que é o Feng Shui. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu acho. Se não for, ela também vai corrigir na orelha. Boa noite, Adriana! Boa noite, bem-vinda! Boa noite, Kleber. Boa noite, Éder. Boa noite a todos. Que um prazer estar aqui. Falar um pouquinho do Feng Shui, você falou certinho. Na verdade, ele tem um nome chinês que vamos falar em Feng Shui, mas nem eu também sei pronunciar esse nome. Não, eu só saí do Brasil, fui para Portugal e para a Espanha, não cheguei na China ainda, então posso não saber falar um pouco, pronunciar corretamente. Mas é isso, falou certinho e é um prazer estar com vocês. Gente, assim, a Adriana, na verdade, a gente está falando Feng Shui, mas ela tem várias técnicas, e tem várias técnicas que ela trouxe para o Feng Shui. Eu acredito que seja isso. Então, primeira coisa, por favor, Adri, explique para a gente que técnica que é essa, porque ainda tem gente que ainda não conhece. Tá, vamos lá. Deixa eu só também explicar um pouquinho como o Feng Shui veio parar aqui na minha casa, né? Sim. Na verdade, eu sou designer de interiores, enfim, eu fiz administração de empresa, depois fui fazer design de interiores, e já flertava ali, naquele tempo, com o Feng Shui. Depois passou o tempo, eu acabei fazendo outras coisas, mas a casa, para mim, sempre foi uma... Eu tenho muito carinho, a minha vivência na casa é muito, muito importante e muito prazerosa. Bom, em determinado momento, agora, com essa carreira internacional, eu voltei a estudar o Feng Shui porque me chamou a atenção, e ele veio à tona o assunto de novo, e eu me apaixonei por isso. Na verdade, eu já era apaixonada e não sabia, né? Não tinha... E é um assunto muito interessante. E, na verdade, o que é o Feng Shui, né? Para quem não conhece o Feng Shui, né? Ele é uma técnica chinesa que reconhece a energia dos espaços. Tá? Então, eu gosto muito, muito de falar no Feng Shui. Feng Shui, ele foi divulgado com uma característica muito mística, a princípio. E eu, Adriana, sou uma pessoa que gosta de falar de forma mais prática, de forma mais mindset, de forma mais... tirando um pouquinho esse estigma, sabe? De misticismo mesmo, porque ele tem muita coisa, obviamente que ele tem muita coisa... Ele não é místico, na verdade, mas ele tem
Feng Shui tem muitas camadas. Assim como a psicologia, assim como a gente vai começando, faz o projeto e vai evoluindo nas camadas do Feng Shui até que a gente chega realmente em processos de cura da casa. Então, realmente, ele tem um pouco, ele carrega um pouco disso, mas ele não é só isso. E é isso que eu gosto de falar. E é isso que eu gosto de passar para as pessoas de uma forma mais clara, pragmática mesmo. Acho que essa é a forma mais correta que eu gosto de passar o Feng Shui. Do jeitinho que a gente gosta, né, Éder? De maneira simples. É isso, eu gosto mesmo. Acompanhando a gente precisa entender de maneira simples e prática, né? Acho que isso facilita muito a vida das pessoas. Isso é exatamente isso que eu tento passar, Éder, porque eu acho que tem... o Feng Shui, ele vem da China, né? E ele vem de uma técnica de 4.000 anos atrás. Então, imagina que eram os imperadores que solicitavam aos mestres de Feng Shui, normalmente era dentro de um mosteiro, ou vinha de centros budistas, ou vinha de pessoas que já tinham feito os estudos do Feng Shui. E aí você imagina que esse mestre passava para os seus discípulos a informação. Então, a gente hoje tem algumas escolas de Feng Shui. E cada uma atende de uma forma diferente. Mas o mais interessante é que eu faço Feng Shui, eu sou formada em Feng Shui do Black Hat, eu sou formada na escola do Feng Shui clássico, sou formada na escola de Feng Shui intuitivo. Então, eu tenho conhecimento de 3 escolas do Feng Shui. E se eu falar para você que, aplicada a todas as técnicas, ela dá o mesmíssimo resultado, você... É incrível. Então, a gente fala assim, o Black Hat é muito intuitivo, o intuitivo também, ele vai, associa o Bagua, e associa... O Bagua é um mapa energético, vamos dizer assim, que você aplica na sua planta da sua casa para reconhecer os pilares de alguns aspectos da nossa vida, tá? Só para entender. O Feng Shui clássico, ele não usa o Bagua, mas ele usa as estrelas voadoras, que é um cálculo, assim, bastante complexo, mas o resultado, quando você vai ver na planta, é o mesmo. E isso é incrível. Ainda bem. É incrível mesmo. Você trouxe uma informação que nem todo mundo sabe. Você falou que a casa pode estar doente. Então, assim, vamos pegar bem do começo mesmo. Então, a casa tem seu campo energético, os moradores têm outro campo energético, um influencia no outro. Fala um pouquinho disso pra gente. Tá. Então, vamos começar do comecinho. A casa, ela tem uma energia. Eu vou começar um pouquinho antes. Como o Feng Shui veio lá daquele estudo, que ele fez um estudo para saber de onde vinham os melhores ventos e as melhores águas, as melhores para a agricultura. Daí foi percebido que naquele espaço que foi feito deu muito certo, a agricultura prosperou, aquilo veio uma fartura, uma abundância, e aí ele foi passado disso para, então já sabemos onde vamos fazer agricultura, vamos passar para os espaços. Isso funciona também para os espaços, onde a gente constrói, a gente vai ter uma melhora de saúde, uma melhora de... E aí foi feito esse estudo, depois ele foi feito esse estudo dentro da cidade. Então o Feng Shui, ele vai... a gente está falando do espaço da casa, mas a gente tem o Feng Shui da cidade, a gente tem Feng Shui do país, nós temos Feng Shui pessoal, enfim. Por quê? Porque o que os estudos perceberam que existe uma força vital que traz um benefício para nós e traz um benefício em vários aspectos da nossa vida que chama energia do Qi. Para os chineses chamam energia do Qi, para os hindus chamam prana. Enfim, nós vamos falar para os japoneses, se fala Ki, não se fala Qi. Então, assim, existem, mas a energia é a mesma. E aí, só que, nós não moramos mais tanto na natureza quanto nós gostaríamos de viver, e nós moramos hoje dentro das nossas casas, e não só isso, nós vivemos
quase mais do que 90% das áreas construídas. Se você não está na sua casa, você está no seu escritório. Se você não está no seu escritório, você está num restaurante. Se você não está no restaurante com seus amigos, você vai visitar os seus parentes no final de semana. Enfim, muito tempo nós vivemos hoje dentro de espaços construídos. E esse espaço não é nulo. Esse espaço carrega informações. Independente do ambiente que você esteja, independente do lugar mesmo, no restaurante mesmo, você vai. Vamos dizer que, por exemplo, normalmente quando você está num restaurante japonês, ele foi todinho decorado ali para que você, quando você entre, você não só experimente a comida, a gastronomia japonesa, mas aquele ambiente também foi preparado para que você tenha a experiência daquilo. Né? Então, só um exemplo. A nossa casa não é a mesma, mas a nossa casa, ela tem uma coisa muito interessante que é a nossa casa vibra na mesma frequência que nós. Vou tentar melhorar um pouquinho. A nossa casa não foi escolhida aleatoriamente. Uau. As escolhas que nós fizemos para hoje, no lugar onde a gente mora, independente se é a sua casa, independente se é alugada, independente se você mora... Não, mas eu moro com a minha mãe, eu moro com meu irmão, eu moro com um amigo, enfim. Essa casa não foi escolha aleatória. Essa casa você fez essa escolha através de tudo que acontece dentro de você, dos seus padrões emocionais, dos seus padrões mentais, dos seus padrões daquilo que você gosta, enfim. Então, essa casa onde você mora hoje vibra na mesma frequência que você. E ela tem uma energia. E quando a gente fala de Feng Shui, quando eu falei lá no comecinho, que o Feng Shui, ele é uma técnica que reconhece a energia desses espaços, ele também vai reconhecer a energia das pessoas que moram lá dentro. Por quê? Porque elas estão em completa sintonia. Conectadas. Tira uma dúvida. Moram várias pessoas na mesma casa. Aí é feito que uma conta matemática e tira a média? Quem fica em cima e quem fica embaixo, né? Usa a fórmula de Bhaskara e descobre o resultado. Kleber, o Éder não está aí no seu lado por acaso. Sim, é karma. Bom, vamos lá com o Feng Shui trazer algumas curas para esses karmas, então. Eu não sou casada com meu marido com uma escolha aleatória, eu não sou, nem os meus filhos vivem ou nasceram de nós por escolha aleatória, então podem morar as pessoas que forem na sua casa, elas estão sempre vibrando na mesma sintonia. Não existe vibrar em sintonias diferentes estando juntos. Isso é olha, informação importantíssima. Demais. Perigosíssima. Então, assim... Eu não sei se eu acabo com a amizade hoje, né? Não, estou brincando. Se um tiver adoecido dentro da casa, me corrija se eu estiver errado. Claro. Falando adoecido energeticamente, emocionalmente falando, se não for cuidado, a casa inteira vai adoecer. Está correto isso ou não? A casa também pode adoecer você. Tá. São as duas coisas, tá? Vamos começar falando um pouquinho. Por exemplo, eu vou te trazer exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil de todo mundo entender. Por exemplo, você comprou uma casa hoje, e aí você entrou na casa. Você não sabe quem morou lá antes, sabe? Não. Provavelmente, os ambientes processam as informações e têm memória daquilo. Muito simples, Kleber. Se eu chegar para você e falar assim, Kleber, eu sou sua chefe. Kleber, você fez um ótimo trabalho, você fez que perfeito, tá tudo perfeito, muito bem, teu feedback, você vai ganhar bônus e tá tudo certo. Você sai da sala. Tem uma vibração. Aquilo fica grudado também. Se eu chegar para você, Kleber, você é nossa, meu Deus, que trabalho horroroso que você fez, um estagiário, sei lá, não sei, alguém que não tivesse menos conhecimento faria a mesma coisa que você. Enfim, dá um feedback muito ruim, você sai da sala. A energia também fica impregnada na sala.
quem chega nessa sala, ou quem assume essa sala, vai assumir essa energia. Vai Ser atraído. vai entender essa energia. Entender. Vai sentir. Entender. Nós, por exemplo, muito simples, nós, quantas vezes, ou provavelmente muitas pessoas que vão assistir isso daqui, vai se identificar. Quando a gente entra no lugar, a gente fala, nossa, que lugar gostoso. Sim, sim. Nossa, que lugar bacana, assim, nossa, ou a casa de um amigo, poxa, que... Nossa, o contrário gostei, também. assim, e o contrário também. E não Tá tô falando vivendo as coisas, os insights aqui. E não tô falando que a energia é boa, ruim, não é isso que eu tô falando, tá? Nem vou entrar nesse mérito. Mas eu tô falando que a tua vibração lê a vibração daquele ambiente. Se tá abaixo da tua vibração, você vai ler. Se tá acima, você também vai ler. E aí, se tá abaixo, você lê Você vai como sentir. ruim. Você vai sentir. Você vai sentir como algo diferente. Exato. Incomoda. Exato. Incomoda. E o que fazer, então? Isso. O teu eu vou corpo. supor, vou pegar um outro exemplo. É no corpo mesmo, sabe? Se te dá aquele incômodo. Aquele incômodo no corpo, você sente aquilo, e aí você fala, mas o que está acontecendo aqui? Eu não sei se é bom ou se é ruim, nem estou entrando nesse mérito, mas aquela frequência daquele espaço não está vibrando com você. Isso é um fato. Aí, muita gente deve estar se perguntando assim, é uma mera coincidência, não existe esse caso. Mas vamos supor que, por um acaso, você loque uma sala que tinha uma pessoa com uma energia negativa ou vibração baixa. O que faz? Eu faço muita gente deve estar se perguntando. Primeiro primeiro seria entender quem é que está lá. Mas muitas vezes isso não acontece. Não dá para saber, a pessoa já foi. É fazer uma cura energética, uma limpeza energética antes de entrar naquele local. O mundo ideal seria você fazer uma limpeza. Isso, o povo está vendo sua live agora, está desesperado. Não, o mundo ideal, exato. Não, ou a pessoa já quer mudar de casa, ou... que não fizeram. Ixi, ó. É isso. Quais são as camadas do Feng Shui? Primeiro é que você entre num lugar que esteja na sua sintonia. Então, se você percebe que aquela sintonia não é a tua e percebe nesse nível um pouco mais baixo, o ideal era fazer uma limpeza naquela casa, uma limpeza energética, enfim, uma limpeza de fluidos, o que seja, para que você possa se mudar para aquela casa. Ou aquele espaço, ou uma loja, ou um comércio, sei lá. Comércio mais ainda não, acho que ainda da mesma forma. Mas um comércio também, claro. Muitas vezes você vê um comércio na rua da sua casa, que aquele espaço não vai. Abriu uma loja, fechou. Abriu uma loja, fechou. Abriu uma loja, fechou. Ficou lá 1 ano para alugar aquela loja. Abriu de novo, passou 6 meses. Enfim, você percebe que ali tem uma energia que precisa ser tratada. Aí estamos falando assim, só para a gente entender. Claro que se eu tenho um profissional que é especializado nessa técnica, ele não só vai fazer a limpeza, como vai fazer a adequação daquele imóvel para que flua melhor. Exato. Mas antes disso, só um detalhe. Vamos supor que a pessoa, igual eu falei, por exemplo, ela acabou de entrar na casa, viu a live, está desesperada. Tem como achar a Adriana? Tem como achar a Adriana, eu vou deixar aqui o Instagram dela já, vou até pôr aqui. Você vai procurar a Adriana, que ela vai te orientar. Agora. Mas vamos supor que a Adriana, nessas viagens internacionais, ela fez um tour lá em Miami, foi ver a filha fora. A gente pode fazer online, tá? Fazemos online, tudo online. Aí, ó. Vamos supor que a pessoa viu para ver os Estados Unidos. E aí ela está atendendo aquele dia. E a pessoa está desesperada, está angustiada. Meu Deus, e agora? Quando eu não consigo falar com ela, existe algo emergencial, vamos supor assim? Um band-aid energético? Boa. Assim, obviamente que vai depender, tudo vai depender da energia de que estiver lá, né? Enfim, se você puder, antes de entrar na sua casa, você colocar uma água com sal grosso, um copo. É real, então. Copo, água com sal grosso, deixa no centro da casa e deixa ele lá descansando. No dia seguinte você vai lá, troca, coloca de novo. Em 3 dias você vai colocando essa água, vai. Isso normalmente, por quê? Porque o sal grosso ele puxa todas as energias
Eu ouço falar que tem gente que coloca por cômodo. Não há necessidade de colocar um em cada cômodo? Só se a casa for muito grande. Se não, acho que não precisa. Tá. E aí, ou incenso, eu vou falar das coisas mais simples, né? Assim, sim. Passar um incenso na casa. Se você puder, por exemplo, quando você entra nessa casa nova, pintar a casa, já dá muita diferença. Olha! Só uma decoração, uma pintura, alguma coisa. Pintura, né? Não vou nem falar da decoração, porque ela também vai influenciar naquilo que no teu objetivo. Mas de você pintar as paredes da sua casa, isso também já ajuda muito. Caramba! Interessante. Adriana, vamos supor que a pessoa entrou nesse ambiente, não tem como, não tem o que fazer, a pessoa precisa continuar. Existe uma possibilidade, de acordo com a vibração da pessoa, mudar também o ambiente, no sentido inverso, no caso? O inverso. Se a gente aqui colocou que a casa que você escolhe está na sua frequência, para onde você quer chegar, você tem que mudar a vibração daquele ambiente para mudar a sua vibração. Ah, tá. Não tem jeito. Tá? Você precisa começar pelo ambiente. Você vai começar pelo ambiente. O ambiente muda para mudar você. Senão a pessoa sai. A escolha já fala que energia que eu tô. Que droga, né? Kleber, eu não sei se é exatamente isso. Mas é exatamente isso mesmo. Hoje, eu pegando uma planta de uma pessoa e conversando com ela tinha algumas questões, ela queria, claro, todo mundo quer, eu quero ser próspero, ela tinha uma loja, ela abriu a loja, não tá indo direito, ela queria prosperar um pouco mais, a gente já fez a da loja, agora tá na casa dela, enfim. E quando olho na casa dela, ela tem uma falta de energia na prosperidade dentro do Baguá, ela tem uma falta de energia nos amigos, que é muito importante, os amigos, tanto os físicos quanto os amigos espirituais, ou independente da sua religião, né? Então, essa ela tinha uma falta bastante grande. Então, assim, a casa, ela é dedo duro. Você conhece a pessoa pela casa, pela leitura energética da casa. Ela vai. Mas o interessante também é que o estudo do Feng Shui é o mesmo estudo da acupuntura. E aí a gente fala que o Feng Shui é a acupuntura da casa. Então ela vai lá. Então, o que é o interessante da acupuntura? Você vai lá no acupunturista e você fica. Primeiro que ele faz também a amnésia com você, ele vai fazer lá as perguntas, ele vai entender um pouco como está funcionando, e você chega lá e fala assim: estou com uma dor no joelho. Uhum. E passa lá 1 hora. E aí ele te põe numa maca e te coloca uma agulha na cabeça. E você fala, meu Deus, essa pessoa não escutou nada do que eu disse, né? Era no joelho que eu queria, né? Que ele colocasse. Não, mas pelo que você falou, ele entende aonde essa energia está bloqueada no seu corpo, através de todos os meridianos, e ele vai lá e coloca uma agulha para desbloquear aquela energia. O Feng Shui é a mesma coisa. O Feng Shui, ele vai lá com as curas do Feng Shui no lugar onde precisa ser colocada para desbloquear aquela energia ou para ajudar ou fortalecer numa falta de energia da casa. Uma falta de energia que eu quero dizer é quando eu aplico o Baguá e não tem, existe uma falta na construção. Achei o Baguá. Vou te mostrar. Mas tem que olhar na câmera, eu acho, né? Vou lá. Antes, pode falar. Fazer quando a pessoa começa a mudar, existe a possibilidade da pessoa começar a mudar de vibração, destoar dessa casa e ela não conseguir mais ficar nessa casa? Existe. Mas é uma coisa pessoal. A pessoa começa a vibrar e de repente ela começa a partir. É um movimento de autoconhecimento, que é o que o Feng Shui também nos traz. Porque se eu consigo identificar padrões energéticos seus dentro da sua planta, ele também me traz consciência ou
traz para a pessoa consciência, nos traz consciência daquilo que nós precisamos buscar ou mudar. Então, é um processo, por isso que é um processo de autoconhecimento também. Porque muitas vezes, Éder, a gente não tem a consciência daquilo que está acontecendo com a gente. Se essa pessoa que você está me dizendo, que se ela está fazendo o trabalho dela de autoconhecimento, e ela provavelmente ela vai sair daquela casa. Se mudou o padrão dela, ela vai mudar, vai para uma outra casa. E o que a gente faz no Feng Shui é pegar essa casa que você está me dizendo o que está acontecendo. Ou não precisa me dizer o que está acontecendo. Você vai me dizer, Adriana, eu quero prosperar, eu quero ter saúde. Eu estou com um problema aqui de saúde, eu estou com um problema no trabalho. Muitas pessoas chegam hoje para mim falando, eu não sei a minha missão. Todo mundo fala do propósito, mas o que é o propósito? E eu consigo trabalhar dentro da casa a missão de vida. Nossa, então o Feng Shui ele vai muito mais longe do que a gente pode imaginar. Vai muito mais. Isso que incrível. Vai muito mais. Agora, se a pessoa fica boa parte do dia no serviço, você obrigatoriamente faz a leitura também desse local ou não precisa? Não, sabe por quê? Você fala serviço, alguma coisa que não seja dela, né? Ela não é proprietária de uma loja, ela trabalha de administrativa no escritório, sei lá, alguma coisa. Isso, assim. Por exemplo, pode ser. Dá para fazer também, dá para fazer Feng Shui na mesa de trabalho. Dá para aplicar o Baguá na sua mesa de trabalho. E dá para você... Aqui na minha casa, meu marido já não trabalha sem aplicar o Baguá na mesa de trabalho dele. Calma aí. Mostra o que é o Baguá. Eu curioso. Deixa eu mostrar. Que acha que esse tal de Baguá. Esse é o mesmo. Eu também não sei se é o mesmo que você usa, mas eu acho que é. É esse? Não é esse, mas é... Tá lá. A ideia é a mesma. Esse é o Baguá do céu anterior, não é o Baguá do céu posterior. O que a gente usa para aplicar na casa é o Baguá do céu posterior. Mas isso é muito complexo, a gente não precisa entrar nessa complexidade. Mas é isso certo. Aí. São os trigramas, os desenhos dos trigramas. Cada trigrama representa uma área, um pilar da vida. Então, o Baguá, o que é hoje? Um mapa energético que vai ler a sua carreira, a parte da sua espiritualidade, parte da família ancestralidade, parte da prosperidade, parte do seu reconhecimento como pessoa, ou o que te representa sucesso para a sua vida, você ser reconhecido, ou ter o reconhecimento, ou encontrar o seu reconhecimento, parte de relacionamentos, marido e mulher, relacionamentos amorosos, casais e relacionamento com os filhos, parte da criatividade, que é onde você cria, onde nós trabalhamos para você criar os seus objetivos futuro. Então, família, eu olho o passado, e criatividade, eu olho o futuro. E a parte dos amigos, poder pessoal, liderança, materialização, enfim. Essas são... A roda da vida, você viu, né? Eu vi. São as 8 áreas, e o centro do Baguá, que não tem trigrama, mas é o centro da saúde. É onde a gente trabalha a saúde e toda a estabilidade da nossa vida. Sim, que não é o Yin Yang. Não precisa ser representado pelo Yin Yang, porque o que vem... A história do Feng Shui vem com a história do Tao, surge lá no Yin Yang, os trigramas são desenhados em Yang, então eu tenho o trigrama mais Yin, eu tenho o trigrama mais Yang, normalmente as linhas abertas são mais Yang e as fechadas são mais Yin, enfim, e aí cada um tem o significado para a leitura desse Baguá. Mas acho que para nós o que interessa é mais ou menos isso, é entender quais são as áreas que a gente pode trabalhar dentro da sua casa para você chegar no seu objetivo, que talvez seja mesmo ter saúde, talvez seja ter a prosperidade ou ser reconhecido. Muitas pessoas falam que também tem... A maior parte das pessoas que estão em dúvida com a missão de vida estão, então, sem reconhecimento, estão perdidas no seu reconhecimento. Tira uma dúvida. Esse gráfico do Baguá, aqui é um gráfico adestético, mas o que você utiliza? Você vê essas energias, essas 8 áreas,
de cada cômodo, ou você vê esse quarto representa tal coisa, esse banheiro representa tal coisa? Lembra que eu falei para você que a gente tem o ti da cidade, o ti da casa, e também tem, eu posso ir colocando isso do macro para o micro. Tá. Então, pode ser também, por exemplo, se você mora com seus pais e você só quer fazer o do seu quarto, por exemplo, meus pais não querem fazer, não acreditam nisso, não querem, eu só quero fazer no meu quarto. A gente faz o bagua só do seu quarto. Ou faz o Feng Shui só do seu quarto. E aí, só uma curiosidade técnica aqui. Claro. Não, mas normalmente, o mais comum é fazer o da casa inteira. E até do terreno, depende, se for casa mesmo, quando é apartamento faz, mas se for casa mesmo, a gente faz o do terreno e faz o da casa. E o da casa complementa primeiro andar, segundo andar, o que tiver. Todos eles vão sendo aplicados também as grades energéticas para alinhamento daquela energia daquela casa. A leitura que você faz, para quem é radiestesista, é parecido ou não? Um pouco. Eu acho que não tem... Na verdade, a radiestesia ela é diferente do Feng Shui, mas eu uso a radiestesia porque eu complemento, para o meu trabalho do Feng Shui, eu complemento com a radiestesia. E como que eu faço isso? Por exemplo, eu tenho... chegou uma pessoa para mim com um problema de, sei lá, casal, né? E tá com problema com o marido, enfim. E gostaria de melhorar isso. E aí, quando eu aplico o Bagua, realmente ela tem uma questão de Feng Shui no relacionamento. Na parte do relacionamento, eu não vou nem falar do quarto dela, mas da parte do relacionamento. E nós podemos fazer algumas curas com o Feng Shui. E aí eu vou lá com a radiestesia, qual é a 100% de eficácia para fazer a cura aqui. Porque tem curas que vão ser mais eficazes para aquele espaço ou menos eficazes. E hoje eu faço com a radiestesia, eu meço para saber. E aí eu só saio daquele quarto quando eu tiver 100% de eficácia. Mas quando você fala... Não, daquele Bagua, enfim, daquele Bagua. Quando você fala de cura, você fala de emissão de energia curativa. Não, tem curas físicas também. Não, eu acho que eu não soube perguntar. Por exemplo, você viu nesse caso específico um problema a nível de afetividade. Se fosse na radiestesia, a gente botaria gráficos para emitir a energia para correção. No Feng Shui, como que é feita essa correção? Então, existem curas energéticas, existem curas... Por exemplo, eu vou te falar uma cura muito comum. As curas energéticas não dá muito para passar aqui porque elas têm rituais, ela envolve algumas coisas. Mas uma questão que a gente pode... Muito básica do Feng Shui, que é para o quarto do casal, é você sempre deixar coisas aos pares na quarta do casal. Tinha uma pessoa, também vou te dar um exemplo, tinha uma pessoa que veio me procurar, que já era casada, que já estava com a vida, assim, encaminhada, mas ela não conseguia arrumar um outro, já foi casada, estava separada, e não conseguia arrumar uma outra pessoa, enfim. E ela falou, isso é uma questão para mim, eu gostaria muito de ter um companheiro aqui, não sei o quê, enfim. E quando eu cheguei... E quando a gente fui visitar a casa dela, ela tinha no quarto dela, que pensa, é o lugar principal, não precisa ser relativamente um lugar do Gua, mas é um lugar principal, onde você se relaciona, certo? A sua intimidade, seu quarto, sua intimidade. Ela tinha um quadro enorme de uma mulher sozinha e deitada de costas ainda. A mulher ainda estava de costas. E ela tinha uma cama king size. Então, assim, nós fazemos a leitura de que, primeiro, que ela morar sozinha com uma cama king size, ela já queria um distanciamento ali. Gente, estamos vendendo uma cama king size. A gente vai entender, depois nos procura aqui depois da live. E as imagens que você tem na sua casa também te transmitem coisas. Lembra lá no comecinho que eu falei assim, a gente também, quando você vai no restaurante japonês, que ele também te cria todo o ambiente para que você entre naquela atmosfera, a sua casa tem muitas mensagens, mas muitas mesmo.
pode ser boa ou não tão boa. Nesse caso, a primeira coisa que eu perguntei para ela era por que ela tinha aquele quadro sozinha. Imagina, Kleber, você todos os dias na sua casa, você entra na sua casa o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 10, um mês, 2 meses, 1 ano, você está vendo aquela mesma imagem. Qual é a percepção do cérebro ali naquele momento? Nossa, perfeito. Então, assim, quando a gente fala de Feng Shui, a gente está falando também de uma mudança do ambiente físico. A primeira parte que eu faço do Feng Shui é olhar o Feng Shui, entender as curas primeiro. Então, faltas de energia na construção, isso é muito importante. Banheiros. Para o Feng Shui, banheiro é uma questão delicada. O lugar onde eles estão, os banheiros localizados na casa. Então, essa também é uma questão de Feng Shui que eu olho. A partir disso, existem outras energias de forma, enfim, a partir disso, aí depois a gente começa a olhar o que a tua casa está te transmitindo. Tá, só um segundinho, que eu vou picotando aqui, porque, gente, dá para ficar horas com ela. Gente, essa entrevista Tá mesmo, é muito incrível. Maravilhoso. Curiosidade sobre tudo. Porque os banheiros, dentro de algumas linhas, são ladrões de energia. Não sei se é a mesma leitura que o Feng Shui faz ou não. Sim. E eu lembro que houve um questionamento uma vez sobre as suítes, que virou um hábito a nível de construção de ter um banheiro no quarto. Sem dúvida. Isso não seria muito positivo, de acordo com o Feng Shui? Isso é ou não? Depende do lugar onde ele está no Baguanão, mas independente disso, o Feng Shui sempre fala, isso, banheiros para o Feng Shui, eles vão ser ladrões de energia, mas ao mesmo tempo a gente tem também que entender que banheiros também é um lugar onde você sempre sai melhor de lá de dentro, por qualquer coisa que você faça, você está sempre... ele tem uma transformação ali, ele tem uma energia de transformação ali. Ter ele no quarto para o Feng Shui é uma questão. Mas quem não tem um banheiro hoje dentro do quarto? E por isso que o Feng Shui foi se adaptando, porque obviamente quando ele foi criado lá 4.000 anos atrás, não existia, nem os banheiros não estavam fora dessa questão. Ele foi se adaptando e sim, existem curas para banheiro dentro do quarto. Se ele tiver mesmo dentro do quarto, aí precisa dar uma olhada na planta, mas se ele tiver mesmo dentro do baguá. Por exemplo, eu tinha uma casa, a minha última casa de Portugal, eu tinha uma suíte, mas ela estava para fora do meu quarto, do baguá. Sim, eu entendi. Então, Onde fica a cama? aquilo não era um problema. Perguntas de milhões. Ai, gente, quanta possibilidade aqui, que maravilha. Mas vamos supor que eu quero construir uma casa do zero. Perfeito. E aí eu falo para você fazer a leitura do terreno, para fazer a limpeza, porque vai que é um cemitério indígena, sei lá, não sei se isso influencia ou não. Tem o estudo de geobiologia, e também uso radiestesia para isso, mas ok, vamos lá. Porque você tem essa habilidade, mas o Feng Shui, ele não entra na geobiologia. Não. Aí, qual que é a casa dos sonhos? Energeticamente falando, construído, o que vem da onde? Existe isso. Por exemplo, aqui é a entrada principal, aí na sequência tem que ter sala de jantar, a parte reservada tem que ficar para a direita ou para a esquerda. Existe essas coisas? Existe. Você pode desenhar para nós mais ou menos? Eu posso, sim, sem problemas. Se você me pergunta se existe a casa dos sonhos, eu acho que não. Mas a ideia é que a gente possa, por exemplo, você comprou um terreno e você quer construir uma casa. O melhor dos mundos para o Feng Shui é você fazer as correções, quer dizer, não precisar fazer correções. Né? Então, que a gente possa... A melhor coisa é você mudar a arquitetura e não ter que fazer correções. Então, para quem está pensando em construir agora e acabou de comprar um terreno, sempre os lugares mais de longa permanência são os lugares mais importantes da casa. Então, vamos colocar os quartos. E os quartos sempre lá no fundo. Por quê? Exatamente porque você fica na posição de comando da casa. Mas, Adriana, mais uma informação você vai me dar aqui. O que é a posição de comando? Ou seja, quem está no fundo está vendo tudo que está acontecendo na frente. É os fortes, os fortes que eram construídos.
Isso é porque ela não tinha me falado. Eu não ia falar nada, tá vendo? Eu não ia falar nada, tá vendo? É isso Não aí. sou eu, não é inteligência, não. Ela já tinha dado a informação. É isso mesmo. Então, posição de comando é você estar sempre olhando para as coisas que estão acontecendo na sua frente e, teoricamente, sempre com as suas costas protegidas. Então, os quartos seriam o mundo ideal, colocar eles no fundo e deixar a parte social, até porque a parte social que você vai colocar na frente, ele vai bem cair no guarda dos amigos, da sua carreira e da sua espiritualidade. Então, tem tudo a ver ali. Se você colocar a sua porta ainda no meio do quadro de trabalho, que é a carreira, que é o início, que é tudo, é sempre por onde você vai entrar, é sempre uma energia que você vai estar sempre olhando para isso. É o mundo ideal. Talvez ele não exista, porque eu já vi pessoas fazendo isso assim, o terreno está num lugar, é o que você falou, o terreno está num cemitério, ou tem um poço, sempre tem. Por quê? Porque nós somos pessoas, ninguém precisa mudar de casa, ninguém precisa comprar um terreno, não é nada disso, mas nós somos pessoas em evolução. Sim. Nós somos pessoas em evolução, então não vai existir um lugar que seja 100%, por mais que a gente até faça o Feng Shui desde o começo, mas vai dar um problema que o terreno não vai aprovar, a prefeitura não vai aprovar aquela planta, vai ter que substituir. Olha, gente, Porque tem que ser coerente com a energia do dono. Se ele não está nessa vibração, não vai rolar. É quase isso mesmo, sabe? Agora, se fosse um consultório, existe o consultório dos sonhos também, né? O que seria possível? Uma recepção, o banheiro, os consultórios ficam na onde? Consultório de qualquer coisa. Não, vamos pegar a nossa área, tem muito terapeuta. Vamos lá. Assim, só por coincidência. Consultórios de terapeutas, como que seria o ideal? Eu acho que ele está tentando fazer uma consulta. Jamais! Eu tenho acesso a ela 24 horas. A gente só tem um problema difuso, mas o resto é tudo certo. Verdade. Pode ser que ele me mande a mensagem à noite, eu só vou responder para ele, mas tudo bem. O ideal sempre ter uma recepção com uma recepcionista de frente para a porta, porque ela também tem que estar na posição de comando, ela também precisa estar olhando tudo. Você ter apoio para aquelas pessoas que chegam, sentam e esperam, e seja um ambiente confortável. O teu consultório também um pouco mais no fundo, se for possível isso, e também você sempre de frente, e que também esse ambiente tenha um fluxo, seja, bom, enfim, organizado, não tenha nada acumulado, não tenha nada que seja móveis que tragam lembranças ruins. Eu não vou falar que móveis que não tragam lembranças, porque talvez se você pega lá um móvel lindo que era da tua avó, que não existe mais hoje, né? Aquelas madeiras todas talhadas, se aquilo te traz uma boa recordação, perfeito. Mas móveis antigos que têm memória, que não te tragam uma memória, não coloque em lugar, principalmente no lugar de trabalho, que é onde você vai ter que olhar para aquilo todo dia, é onde você vai ganhar o seu dinheiro, é onde você vai colocar dinheiro dentro da sua casa, é onde você tem que prosperar, é onde você tem que manter a sua saúde. Abaixar a sua vibração. Assim, quando a pessoa entra, se não tem uma recepcionista, é uma recepção, mas não tem uma recepcionista. O que seria ideal ela ver quando ela entra? Primeiro, ela tem acesso ao espaço todo. Você não pode ter um bloqueio. De novo, uma outra palavra nova, né? Nenhum bloqueio. Então, se você não tiver hoje mesmo eu vi um caso de uma porta de entrada de uma loja de shopping que tinha um pilar bem na porta. Nossa, não sabe. Bem na porta mesmo. Caramba. Então, você imagina que a pessoa já tem que entrar e tem que desviar. Isso é um bloqueio. Isso é um bloqueio e muito importante para a vida de quem está trabalhando lá dentro. Não é um bloqueio para a pessoa aqui, porque o Feng Shui fala de espaços de longa permanência. Quanto mais longa permanência, então se eu for no restaurante que eu tenho um pilar na frente da porta, é uma coisa. Eu tenho uma sensação que eu vou lá, fico 2 horas e vou para minha casa. O dono vai sentir. Porque as pessoas não vão ter nem vontade de entrar lá dentro. Isso já tem um super bloqueio na porta.
Você já está falando, não, aqui não. Imagina para uma loja de shopping ter ou consultório. Então, se você, primeiro, visão do todo. Perfeito. As cadeiras precisam ser confortáveis. Precisa ter uma mesa de apoio. Então, você ter mesas dos dois lados de apoio é importante. É importante. Por quê? As mesas, elas vão te mandar a informação de que você tem apoio dos todos os lados que você precisar, sempre. Isso também traz informação para a sua cama, onde você dorme. Ter as duas mesas de cabeceira é muito importante porque você tem os dois apoios. Se for iguais, melhor. Você tem pesos iguais. Se não for, não cabe, eu tenho que fazer... Faz uma menorzinha, uma maior, não tem problema. Mas ponha. Se a pessoa for solteira, e aí ela já vendeu a cama king size e comprou uma de solteira. Kleber, você vai dar risada, mas existe. Existe coisas que a gente pode fazer para quem... Deixa eu me expressar bem aqui. Para quem não quer um relacionamento sério. Vamos supor assim, acabei de sair de um casamento, agora eu não quero nem pensar em casar. Perfeito. Então, mas eu quero ter pessoas aqui, né? Então, enfim, sim, dá para movimentar a tua energia dentro do seu quarto para que isso aconteça. E dá também, assim como dá também, não, eu quero agora, não quero mais, eu quero alguém mesmo que fique aqui. Esse telefone vai bombar. Maravilhoso. Dá. Se fosse para ter um quadro nessa entrada, o que eu não posso pôr? Que tipo de quadro que não seria próspero, favorável no comércio? Vamos lá. Uma vez eu fui num escritório, a pessoa tinha prosperado, tinha ido para um outro escritório, enfim. E aí, há um ano, e depois que ele foi para aquele escritório, tudo começou a desandar. A equipe começou a desandar, bom, enfim, equipe brigar entre eles, assim. Então, e ele estava num momento muito difícil, porque mandava a gente embora, contratava outra e não resolvia, e enfim. E aí eu entro na sala onde ficava a equipe, ele tinha comprado esse quadro, não sei aonde, mas tinha dois guerreiros, assim, lutando. Meu Deus do céu. Que coisa. Tinha outras questões de Feng Shui? Tinha coisas para arrumar ali. Mas é só para você entender, quando você falou do quadro, que a gente precisa trazer imagens que vão direcionar a gente para aquilo que a gente quer. Se for, por exemplo, e a primeira coisa que eu falei assim, olha, e o pior de tudo é porque a pessoa, pior quando ela tá pegada aquilo, né? Mas eu tenho fazer quadro de não sei aonde, eu gastei. É um Van Gogh, Tudo bem. De novo, você vê um quadro um dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês, 1 ano. Isso traz informação. Os ambientes têm impacto na nossa vida. Ó, que coisa interessante. Aí vamos supor que eu ganhei um quadro de tulipas. E aí eu achei lindo. E eu quero pôr no escritório, na entrada, na recepção. Primeiro, tem energia de quem me deu, imagino. Né? Ainda que ele tenha comprado ou não. Tem. Só se ele pintou, que vai ter a energia da pessoa. Não, tudo tem. Tudo tem, né? Tudo tem. Mas, por exemplo, você vai levar para sua casa e você pensa que aquilo, com o passar do tempo, vai pegar mais a sua energia do que a energia de quem estava. A não ser, Kleber, que a hora que você recebeu o seu presente, também sabe, o corpo deu aquela tremidinha? Sim. Da mesma forma que você entrou na casa ou no ambiente, que você falou, nossa, isso está me incomodando. Nossa, aqui eu não gostei de entrar aqui. Pegou aquilo e sentiu que talvez a gente vá ter que dizer tchau. É melhor fazer isso do que uma limpeza energética daquele objeto. Só por curiosidade aqui. Estão perguntando aqui, o quadro de tulipas é próspero? É super próspero. É super próspero. Você pode colocar o quadro de tulipa na sua entrada do seu consultório, você pode entrar. As pessoas, a hora que entrar, vão
remete aquilo a um bem-estar, quando ela remete ao bem-estar, ela vibra a frequência ali dentro daquela sala, ela vibra aquela frequência de bem-estar, aquilo reverbera naquela sala. Claro que pode. E a aromaterapia no Feng Shui, existe algum tipo de conexão ou não? Não, terapia não. Ou seja, o cheiro dos aromas que rolam naquele ambiente... Sim. Não, é uma questão de Feng Shui, mas já é uma outra escola, mas sim, tudo influencia. Porque ele faz parte do ambiente também. Sim. Por exemplo, você trazer... Vou dar um exemplo bem próximo disso. Quando você vai num restaurante, ou quando você vai até em festinha de casa, que você tem um monte de mesinha, você vai lá e coloca um vasinho de flor ali, né? Você sempre tem uma coisinha ali no... Ou tem uma vela, ou... Isso é movimentação de ti. Isso também é movimentação de ti. A vela, a florzinha, tudo está movimentando ti. Tudo tá fazendo... assim como uma fonte. Assim como uma fonte. Mas a fonte precisa ser estudada no lugar certo. Mas assim como uma fonte também. Não é em qualquer lugar assim que ela pode ficar. Fonte, assim como uma bola de cristal. A bola de bola de cristal é uma cura que todo mundo faz a Feng Shui. E ela é mesmo para Feng Shui. Ela faz parte do Feng Shui. Eu não gosto muito de usar em muitos ambientes. Vai ter ambiente que não vai ter como não fazer com a bola de cristal. Mas pensa numa bola de cristal, Kleber, na sua janela. E quando bate o sol daquilo, ela emana, ela fica toda colorida, tua. Sim. Né? Do cristal, do sol batendo no cristal. Quer energia mais gostosa do que isso? Quer vibração melhor do que isso? O Dri, a gente está numa jornada da prosperidade. É possível dar alguma dica que sirva para todos? Coisas que possam nos trazer, ou que possam nos ajudar, ou dicas de posicionamento de imóveis. Eu sei que é óbvio, gente, pelo amor de Deus. É um estudo profundo, é um negócio extremamente sério. Mas existem algumas coisinhas pequenas que possam favorecer? Acho que eu posso falar assim com toda clareza. E se você quer ser próspero, as primeiras coisas que você tem que fazer na sua casa é deixar com que a energia te flua. Então você está sempre com as portas, janelas abertas, sempre a sua casa arejada. Uma informação muito, muito, muito importante: energia estagnada. Não acumule coisas na sua casa. Perfeito. Não acumule coisas na sua casa. Energia estagnada ela flerta com o merecimento. Porque você começa a guardar, você guarda, você tem medo de colocar aquilo para fora, você não quer dar, porque um dia eu posso usar, normalmente eu posso usar, um dia eu posso precisar, um dia você não acredita que o universo vai te trazer aquilo que você precisa na hora que você precisa. Tem muito a ver com merecimento, com a falta dele. Energia estagnada, energia parada, não funciona. É realmente um atraso de vida. O que você não usou? O que você tá lá um ano parado mesmo, sabe, Kleber? Parado mesmo, porque muita gente me pergunta, mas os meus livros, eu tenho livro, eu tenho... Não, livro não vai ter um professor, tem uma biblioteca em casa, tá bom, mas você usa isso tudo? Se você usa, tá perfeito. Agora, se você tem o seu caderno do Jardim da Infância que tá lá na sua casa, você tem que começar a olhar isso. Não tem necessidade nenhuma de manter ele. Não. Eu tinha uma cliente mesmo que tinha... o namorado mudou para casa dela, e aí ela tinha que arrumar um espaço do armário para o namorado. O que ela fez? Ela colocou a roupa dela, né, nos sacos e colocou embaixo da cama dela. Guardado. Fazia 6 meses que ela não estava dormindo direito. Caramba, olha isso. Mas o que tem aqui dentro? Não, são minhas roupas. Não, um dia isso vai sair daqui. Você imagina uma roupa guardada num saco embaixo da sua cama. Ela não está nem usando. Que é o ambiente que você mais fica dentro da sua casa, porque o ambiente de maior permanência é a nossa cama. Essa é uma dica. Então, coisas estagnadas, energia estagnada, organização, fundamental. E organização, quando eu digo, organizar mesmo tudo na sua casa, porque
A mensagem que você precisa mandar para o seu cérebro é: toda vez que eu vou procurar alguma coisa, vai ser fácil encontrar. Que legal. Isso é para sua vida, não é para sua casa. Vai muito além da sua casa. Mas se na sua casa você tiver os ambientes organizados e você ter a certeza de que quando você precisar de alguma coisa, você vai encontrar, para tudo na sua vida você vai ficar lá, não, quando eu precisar de alguma coisa vai ser fácil encontrar. Ou a coisa me encontra. Eu tenho visão clara das coisas. Eu tenho visão organizada das coisas. Eu tenho ordem aqui dentro. Nossa. E objetos quebrados. Clássico também. Sim. Aguarde. Você Clássico também. quebrou, joga fora. Toda matéria é energia. Se aquilo quebrou, ela já não estava mais fazendo a função dela. Joga fora. Perfeito. O que for. Joga fora. Já fez a função. Ela já fez o trabalho dela. Joga fora. A gente vê uma cultura, eu não me recordo agora também, se é em cima da japonesa ou da chinesa, se eu não me engano, é da japonesa, né? Eles, por exemplo, quebra a xícara, eles colam os pedaços, pintam com ouro, faz toda uma decoração, porque aquilo traz todo um significado de que, de certa forma, todo mundo tem suas cicatrizes, tem uma história por trás daquilo. Uma situação como essa, quebrou, colou, como que isso é visto pelo Feng Shui? É exatamente como eu estou te falando. Quebrou, joga fora. Exatamente como eu estou te falando. Porque, Éder, o que acontece? Quando você... Nós vamos lá voltar na história dos móveis que têm memória. Uhum. E se aquilo de repente quebrou e você não precisa mais daquilo, entende? Ou você precisa se desapegar daquilo, ou é a xícara da minha avó que eu tinha. Aquilo tá cheio de simbolismo e de sentimentos ali, entende? Ele mexe com o seu emocional. Então é um momento de você olhar para aquilo. O que você vai fazer com aquilo naquele momento, eu não sei, mas acho que a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para isso. O que era aquilo e por que ele quebrou. E o que significa isso? É um apego? Exato. É emocional? Isso está mental? O que significa para você? E depois... É até interessante porque talvez alguma coisa aqui já tenha mudado também, não em relação exatamente àquele objeto, mas em relação àquela lembrança que eu já tinha. Sem dúvida, sem dúvida. E aí ele não serve mais. Perfeito, que incrível. Maravilhoso. Ai, não quero ficar horas com ela, né? Eu estou apaixonado por esse tema. Só para a gente encerrar, que vai ter que encerrar, né? Uma hora. Pode falar, você fala. Mas a gente está 15 minutos aqui. Gente, então, essa sensação. Essa realidade já passou uma hora. Gente, exatamente essa sensação. Você trouxe algumas coisas, eu quero deixar bem claro, para que as pessoas, para que haja o entendimento correto. Você deu vários exemplos reais, físicos, de ambientes que você viu. E aí você falou que faz atendimento online. Isso. Aí de repente a pessoa está falando assim, mas como que vai ser? Eu contrato a Adriana, aí a Adriana vê a leitura, faz as correções, ou fala do que tem que ser feito, mas ela não está vendo a minha casa. Vai funcionar? Eu tenho que ficar fazendo um vídeo? Como que funciona? Vamos esclarecer? Vamos esclarecer, porque essa é a minha rotina, essa é a minha vida, todo dia é Sim. isso. Sim, vai precisar. O que eu vou precisar? Da planta real da sua casa. Eu vou precisar de vídeo ou de fotos da sua casa. Depois de você me entregar isso, a gente vai fazer uma reunião de integração e a gente vai se conhecer um pouco. E eu já, com a tua planta e o teu vídeo, eu já consigo entender um pouco do que está acontecendo na sua casa, entender um pouco o que você pretende, porque eu acho que essa é a parte mais importante, sabe, Kleber? Deixar isso bem claro. Eu vou trabalhar em cima do cliente, do que o cliente quer.
entende? Eu não vou trabalhar em cima do que o Feng Shui está me dizendo. Quer dizer, deixa eu ser mais clara. Talvez tenha coisas para as pessoas que ainda não estão tão visíveis ou que elas não querem mexer. Então, elas não, se ela não me aborda com isso, não sou eu que vou abordá-la. Então, se ela me aborda falando assim, eu estou com um problema X, eu quero resolver isso, eu quero tentar... aqui vai se respeitar muito a vontade do cliente. Perfeito. Até porque, normalmente, é muito, muito claro, assim, quando você mexe uma coisa daquilo que ela queria, ela mesma já vai para o próximo passo. Ela mesma já vai... Nossa, mas eu não estava percebendo isso. Sei lá, enfim, eu tenho muitos exemplos, mas ela mesma não estava percebendo. Um exemplo muito claro, assim, e também muito clássico. Eu tinha uma adolescente que queria fazer só do quarto dela. Quer dizer, eu estava fazendo da casa da pessoa. Não, mas eu quero fazer isso no meu quarto. Tá bom, vamos lá seu quarto. Fui ver, não sei o que. E a mãe dela falou, e eu fui perguntando, e ela falou, não, ela quer isso, não sei o que. Mas ela tem uma dor de cabeça que faz 1 ano aí que toma remédio, não toma remédio. Tá bom. Quando eu entro no quarto dessa menina, tinha umas 3 prateleiras assim em cima da cama da menina. De livro, sabe? Decoração. Você coloca a cama, coloca as prateleirinhas, tá tudo certo. E a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos testar e vamos tirar essas prateleiras daqui. E, enfim, e dentre outras coisas, ela tirou a prateleira. Então, o que eu quero dizer com isso? A mãe dela me liga depois e fala assim, Adriana, você não acredita. Que ela, além de passar as dores de cabeça dela, ela veio me falar que só agora ela percebeu que ela tinha medo daquelas prateleiras caírem durante a noite enquanto ela estava dormindo. Então, ela não dormia, ou o inconsciente dela, ela dormia, mas o inconsciente dela estava sempre ali naquela comunicação. Então, ela não descansava, não. Então, muitas vezes o que acontece é que no Feng Shui a gente só vai descobrir que tinha quando você vai mexer. Normalmente você não percebe. Então, isso também, mas eu gosto muito de trabalhar com as pessoas dessa forma. A pessoa vem, a gente faz o vídeo, faz a foto, ela me manda a planta, a gente faz uma integração. Na integração eu já sei o que ela vai me contar, eu já sei o que tem aqui mais ou menos para dizer para ela. A gente vai conversar, depois eu volto para mim, faço todas as análises e a gente faz depois um trabalho de conclusão que eu entrego um relatório inteiro com todas as curas, com todas as coisas que devem ser feitas, com dicas, enfim, para aquela pessoa depois ela poder trabalhar no tempo dela, para fazer as curas no tempo dela também. E tenho o meu canal de telefone. Esqueci, Adriana, não sei como é que faz, porque muito acontece mesmo. A pessoa demora um pouquinho para fazer as curas também, porque, óbvio, mexe com você, com os teus estados, e aí, 6 meses depois, ela me liga, acho que agora eu tô pronta para fazer aquela cura. Então tá, vamos lá, eu te explico de novo como faz e você faz. Fantástico. Não sei se foi clara ou não foi clara. Foi perfeito. Olha, posso contar só uma curiosidade? Sim, fique à vontade, por favor. Eu mudei para cá, para essa casa, e essa casa tinha vários probleminhas, óbvio, porque não tem a casa perfeita. E a gente foi ajustando, enfim, fazendo as curas. E tinha uma questão aqui, que eu tenho um banheiro numa área que é um problema, uma questão para o Feng Shui. E eu tinha que fazer uma cura lá. E aquele banheiro tinha... Sabe quando o vaso fica um fiozinho de água escorrendo ali, sabe? E eu falava assim pro meu marido, a gente precisa chamar alguém para vir consertar isso daqui. Porque ele mesmo já falou, o dinheiro indo embora. Ele nem sabe muito bem, mas ele, não, olha, isso aqui não tá certo. Tá bom. Não, vamos fazer. Num sábado, eu fiz a cura do Feng Shui para lá. E no outro sábado, a gente estava conversando, e ele falou assim, você percebeu que o vazamento parou? Eu falei, eu percebi, mas não ia te falar nada. Não chamei ninguém, mas a cura energética para aquele banheiro fez, já não tenho mais o problema do vazamento da água. Que coisa incrível. Acabou o serviço dos encanadores.
Pereirão, Adriana Pereirão, deixa comigo. Marido de aluguel é coisa do passado, agora procuremos a Adriana. Adriana, resolvo tudo. Maravilhoso. Gente, quem quiser não, por favor. Por favor. Eu acho que é uma maneira, no mínimo, de agradecer. Vai lá no Instagram da Adriana, adrianamaio.fengshui, segue ela, tem muito material lá. E você tem um material falando isso, não tem? Tenho. Tem um Vamos falar um material. pouquinho desse material? Tem um material lá também, para quem quiser. Eu ainda não subi ele, mas estou para subir entre hoje e amanhã. Um e-book para quem quer saber mais um pouquinho de Feng Shui, aplicações simples, coisas que já começam a fazer efeito na sua casa. E uma coisa vai puxando outra, e eu tenho certeza que vai ajudar muito, assim. A ideia é realmente a gente poder fazer um trabalho junto, mas que você possa depois fazer isso, seguir sozinha, né? A ideia não é deixar você presa e nem deixar você pensando que você vai ter que colocar cristal na sua casa toda, você vai ter que colocar espelho na sua casa toda, você vai ter que trocar todas... Muitas vezes, mesmo com as coisas que a gente já tem em casa, já dá para fazer muita, muita coisa. A ideia não é sobre decoração, pintura, nada disso, não. É sobre deixar fluir a energia do Qi dentro da sua casa. Dar fluidez para a sua vida. Pronto, é isso. Perfeito. Então, sigam. Já estou seguindo, comecei a seguir agora. E outra coisa, se tiver dúvida, se alguém tiver dúvida, manda lá no direct, eu respondo para você precisar. Tá aí embaixo também o Instagram nosso, pessoal, sensual, Kleber Vervenca, Éder Leonardo. Se você ainda não está seguindo, siga, porque é o Senhor da Prosperidade. Se perguntar no Baguai, vai falar, siga essas criaturas, prósperas e felizes, que você também será. Você é energia dos que vivem perto de você. Você vai ficar falou, né? Vai, gente, vai e funciona. A gente só sabe quando experimenta. Eu só mudei de pra cá porque meu marido falou que queria, quando ele falou para mim que ele queria mudar, a gente começou a fazer todas as alterações na minha casa e hoje a gente está aqui. Nossa, e nada é por acaso mesmo, né? Você falou que a nossa energia atrai aquilo que está vibrando na mesma sequência, né, no mesmo tom, e foi assim que eu cheguei na Adriana, então, ou seja, estamos lá juntos, foi a mesma frequência, com certeza. Lembrando que você que ainda não está fazendo a jornada da prosperidade, está perdendo tempo e dinheiro, meu filho. Começamos semana passada, essa semana, amanhã, quarta-feira, 20 horas, segundo dia, vamos falar dos ladrões da prosperidade, ela trouxe vários aqui, então, por favor, siga, compartilha, porque cada like, cada comentário faz diferença para que essa informação chegue para muito mais pessoas. É isso mesmo. Minha linda, eu não tenho como te agradecer, obrigado, com o coração. Vamos ter outras lives, com certeza, porque esse assunto é inesgotável. A gente dá outras dicas, se aprofunda um pouquinho mais. Acho que hoje deu para as pessoas, quem não conhecia Feng Shui, já deu para entender um pouquinho como funciona. Já essas dicas para quem quer aproveitar um pouquinho a sua casa, dar uma mudadinha ali, põe as coisinhas dos pares na cama, vai dar certo. Vai ser uma loucura esse telefone, vai voltar. Eu agradeço vocês, obrigada pela oportunidade. Eu agradeço as pessoas que estão assistindo a essa live. Eu espero muito poder ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Agradecido. E você que está com essa mente miserável, pensando, mas isso deve ser caro, isso não é para mim. Não, porque eu leio o campo. Tem gente que está assistindo aqui que está achando. Gente, assim, pelo amor de Deus, você fala que você quer mudança de vida, você fala que as coisas não andam no caminho. Aí, aquele velho ditado, né? Pede ajuda, vem ajuda de tudo que é jeito. E você acha que não é aquela, porque nunca vai ser. Entre em contato com ela, para de ficar pensando besteira, deixa ela mostrar para você o trabalho dela. Depois você decide. O que não pode é você tomar uma decisão sem nem ao menos conversar, tentar. Porque muitas coisas que nós imaginamos são coisas da nossa cabeça, não é verdade. São crenças que a gente, às vezes, deixa rodando em nós.
vai e faz a diferença. Eu garanto para vocês que a Adriana vai poder ajudar muita gente. Se der oportunidade, eu vou lembrar da menininha, se der oportunidade de tirar suas prateleiras em cima da sua Isso, cama, você vai ver o quão vai fazer diferença na sua vida. Perfeito. Perfeito. Adriana, minha querida, gratidão imensa. Foi um prazer imenso te conhecer, que pessoa iluminada, que pessoa maravilhosa. Né? E isso, com certeza, trouxe luz para a nossa vida hoje também. Essa entrevista foi fantástica, fantástica. Eu estou aqui maravilhado. Gratidão por tudo. E, com certeza, terão novas oportunidades. O convite já está aí. Tá? Ótimo. Já está feito. Eu já topei, já. Pode deixar. E quando ela estiver no mundo, ela virá. Gente, então, obrigado. Sigam amanhã. Não, deixa eu pensar. Que dia que é hoje, rapaz? Você está perdendo o tempo. Vai. Não, mas assim, o que eu quero tentar trazer? Toda quarta-feira, nós temos a Jornada da Prosperidade às 20 horas. Quinta-feira, para quem está no curso de constelação, que está fantástico, começamos a fase de prática. Esse é só para quem já fez inscrição. Porém, se você quer entrar na próxima turma, é possível entrar na lista de espera, que já está bombando também. Às segundas e às sextas-feiras, nós temos lives. Sexta-feira, nós temos reprises das melhores lives. Então, o canal, a semana inteira, tem material para você se alimentar de coisas boas, positivas e alegres. Muito obrigado a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.